Pô, passei o vídeo aí zoando geral com o alfabeto cirílico, né, com o alfabeto da Rússia, mas você acha esse alfabeto estranho? Pode ser. Mas será que um russo não acharia o nosso alfabeto tão estranho quanto? O que você precisa lembrar? O alfabeto, assim como a ortografia, não passa de uma convenção. Então eles juntam a galera que manja dos paranauê de língua, e aí eles sentam e falam. E aí, o que a gente faz? E é nesse encontro de ideias e da evolução do povo que fala aquela língua que eles tomam decisões. Vale lembrar o que aconteceu em 2008 com a reforma ortográfica, que letras entraram, sinais saíram, regras mudaram. Tudo não passa de convenção, passa a ser lei. Então, não tem como você pensar que uma coisa é certa e passou a ser errada, uma coisa que era errada passou a ser certa. Não é assim. É convenção, é ajuste e evolução da língua, tá? Muita gente concorda, muita gente discorda. Eu, por exemplo, discordei de muitas coisas, mas virou convenção, virou lei, tem que respeitar. Volta para o alfabeto cirílico. A gente pode olhar e falar assim, pô, mas um alfabeto estranho, esquisito, um monte de símbolo e letra e tal, não sei o quê. Mas agora vamos pensar, digamos que vem um russo morar aqui no Brasil. Será que ele não acharia estranho a gente ter que usar 2, 3 letras para poder representar sons que ele, por exemplo, falaria com uma letra só, por exemplo, o som tch, que eu tinha falado no outro vídeo? Será que ele não ia sofrer bastante quando ele lesse G-U-I e não ia saber se ele falaria GUI ou GUI, porque o sinal que representava essa diferença foi tirado? Ele ia conseguir lembrar todas as regras para diferenciar as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, que, convenhamos, você também não deve lembrar? Então é nesse ato de você comparar as línguas que a gente percebe como elas são diferentes. Então, da mesma forma que a gente sofreria para aprender um russo sofreria para aprender o português. Que não é diferente do que você sofre quando você quer aprender inglês e simplesmente sofre com o verbo do e o verbo have, que serve como verbos auxiliares. Por que verbos auxiliares? Você sofre quando você vai ler uma palavra e tem a letra A, e você não sabe se quer dizer A, se quer dizer E, ou se quer dizer EI, ou se quer dizer E. Se você vai para o espanhol, vai aprender espanhol e italiano, você vai sofrer também com a prosódia, porque você vai ter muita dificuldade para falar no mesmo ritmo que um espanhol nativo fala e o ritmo que o italiano fala. A gente come muita poeira nisso. Com certeza você vai ter muito problema para identificar todos os kanjis do alfabeto japonês, quer dizer, da língua japonesa. Isso tudo por quê? Como os povos eram distantes entre si, não havia comunicação, então a língua ficou isolada por muito tempo. Agora com a era da informação, tudo isso é muito fácil de ser encontrado, e a gente começa a perceber como essas línguas são diferentes. Por quê? Porque como eram diferentes os povos que ali criaram. Então fica essa dica para você. Já que você está disposto a aprender uma língua, tenta entender um pouquinho da formação histórica dela. Não estou falando para você virar um estudioso da área, mas tenta saber o que motivou aquele povo a escolher essas opções para formar a língua deles. Isso com certeza ajuda muito você a aprender uma língua estrangeira, tá bom? Vai por mim que eu tô ligado no assunto. Beleza, galera, seguinte, mais um vídeo aqui se passou. Deixa eu te perguntar, você tá aprendendo algum idioma? Você gostaria de aprender algum idioma? Você não gosta muito de inglês? Comenta aqui, eu quero saber quais são os idiomas que vocês querem aprender ou não, tá bom? Aliás, eu vou dar de presente aqui na descrição alguns links de sites que você pode aprender de graça. Legal, né? Enquanto isso, por que você não assina aqui o nosso canal e vai recebendo esses vídeos diretamente no seu feed de notícias, sempre, sem precisar ficar caçando a gente depois. A gente vai até você, é só assinar, tá bom? Galera, muito obrigado, até a próxima aula, tchau!